Mas eu vejo uma outra metáfora também aqui, é que aquela igreja que passa por tribulação, que passa por luta, que passa por seta, ela ainda está nos braços do Senhor. E aí eu tiro duas lições disso. A primeira é que não importa quantos milagres você faça, não importa quanto Deus te use, você ainda é um ser humano, você não é Deus. Você ainda passa por batalhas, e você continua tendo que entender a sua humanidade apesar disso. Deus faz muitas bênçãos, eu só estou vivo porque Deus teve misericórdia da minha vida, não é verdade? Deus te guardou, você teve milagres para contar, você viu milagres, você participou de milagres, mas mesmo assim você precisa entender que você é um ser humano. Mas aí entra numa segunda condição, que é a que mais me chama a atenção, é que nós confundimos a nossa condição com a nossa posição. E embora Eliseu estivesse marcado por uma doença que ia tirar a vida dele, essa fosse a condição física dele, a posição ainda é que ele era um profeta do Deus Altíssimo, e que Deus usava a vida dele e ia falar através da boca dele. Então eu não sei qual é a condição que você está aqui, mas eu sei que tem muita gente que está passando por condições difíceis na sua vida, medos, ansiedades, traumas, problemas, enfermidades, lutas, sequelas, e Deus e você questiona Deus, e você fala: Deus, você nem é Eliseu, hein? Você nem é Eliseu, mas mesmo assim você questiona Deus. A gente nem chegou perto do que Eliseu fez, mas a gente pergunta a Deus: por que o Senhor está permitindo? Será que o Senhor está na minha vida? Será que o Senhor está comigo? Então a palavra vai dizer para nós: ei filho, não confunda a sua condição com a posição que eu te dei. A posição que eu te dei é que você continua sendo meu filho, você continua sendo meu, eu ainda uso a tua vida, você ainda é minha voz profética para essa geração. Mas a gente entra num trauma aqui. Eu sei que eu vou tratar traumas agora. Nesse momento eu estou entrando numa zona escura, num lugar obscuro, porque eu vou tratar traumas. Porque a gente começa a questionar a Deus: como que servos de Deus podem ter uma doença mortal? Como que alguém que orou por cura e ressurreições pode ter uma doença mortal? Como alguém colocou sal na água e deixou uma cidade toda com a água purificada pode estar no fim da sua vida tendo um final desse? Você já fez esses questionamentos, eu tenho certeza. E se você passou por alguns problemas nesse tempo, você já se perguntou: como eu posso dizer que Deus está na minha vida se eu estou passando por tantas tribulações e tantas dificuldades? E aí Deus manda eu vir dizer para você: querido, essa condição que você está não é a posição que Deus colocou. Ele ainda te chama de filho, você ainda é profeta, você ainda é usado para a glória de Deus. Mas Deus tem que tratar minhas frustrações. Porque eu me lembro que eu tive uma crise muito grande no começo da pandemia, quando um grande amigo meu, pregava aqui inclusive, um querido meu, um próximo mesmo, ele me liga uma semana, 15 dias, e nós conversamos, 15 dias antes, conversamos e tal. Passa 15 dias, eu estou caminhando na rua, fiquei sabendo que ele tinha sido internado, um dia antes, e no outro dia eu recebo uma ligação de um outro amigo dizendo: nosso amigo morreu. Eu falei: não, leva todo mundo que é mal, leva todo mundo que não presta, deixa os servos aí, Senhor, já está tão difícil essa terra, o Senhor vai tirar servo. E eu vou falar para você, eu entrei em crise. Eu vou falar isso porque você não tem coragem de falar que você entrou em crise. Você não tem coragem de falar. Às vezes a gente não tem coragem de falar. A gente gosta de jogar isso para um tapete, assim, sabe, abaixo do tapete, e dizer assim: não, eu não quero pensar nisso. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acredito, que esse texto está mostrando para mim. Eliseu é uma pregação, Elias é outra pregação. A pregação de Elias é o arrebatamento da igreja. A pregação de Eliseu, o sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Até onde você vai com o Senhor? Até onde você continua profetizando e buscando e adorando, mesmo quando as coisas não são da maneira como você pensa que é? E eu vi muita gente nesse tempo que passou por vale da sombra da morte, passou por problemas, teve perdas, foi abandonado, foi repudiado, foi esquecido, mas o coração de adorador não pôde calar, porque o sacrifício é aquela pessoa. O sacrifício aqui é Eliseu. Eliseu então se põe de fé enfermo para fazer a sua última profecia, porque os valentes de Deus morrem de pé. Os valentes de Deus não param de adorar,
Os valentes de Deus não param de glorificar o Senhor. Quantas vezes Deus já me arrebatou, mas quantas vezes Deus falou, isso você vai ter que carregar, essa vai ser a sua cruz, mas eu estou com você, e eu continuo na tua vida. Então você, com tristeza, com dor, com luta, com medo, você levanta a tua mão e diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E você então fecha a sua porta do quarto e começa a cantar: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha entrada e da minha saída, Ele é o Deus que opera na minha vida, porque eu aprendi que o sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício. Ou seja, Deus está dizendo na minha vida e na sua vida, através da palavra dEle, que nós estamos glorificando o nome dEle. Muito mais do que quando somos arrebatados, mas quando no meio da tribulação, continuamos adorando. E eu quero saber se tem alguém aqui que consegue adorar na tribulação. Se você consegue adorar na tribulação, levanta a tua mão hoje e fala: nada pode calar a minha voz profética, nada pode me separar. Deus quer curar você hoje, porque eu sei, meu irmão, que existe uma geração de pessoas que passaram por isso, que estão frustradas. Elas não estão abandonando Deus, elas não estão deixando Deus de lado, mas elas estão frustradas, porque algumas coisas não acontecem. E eu vou repetir, e nós nem somos Eliseu, mas nós ficamos frustrados. Por que que Deus me deixou agora? Por que que Ele permitiu que eu passasse por isso? Por que que tem gente que chega para mim e fala assim, eu fui tomar uma injeção essa semana, e duas enfermeiras me atenderam e falaram assim: nós trabalhávamos lá no meio dos negócios, não vou falar que senão cai a live, né? No meio do tratamento, e nós nunca pegamos. Eu falei: vocês devem ser crente. Ela falou: não. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. E as duas falaram: olha, nós não tivemos nada não, estávamos lá no meio da UTI, lá não tivemos nada. Eu olhei para o céu e falei: preciso terminar a frase? Não, né? Eu quase falei: estamos juntos, Senhor. Mas você sai indignado disso. Por que eu? Eu tenho que pregar, tenho que ensinar, tenho que falar. Por que ele? Porque estava ensinando e pregando. Mas Deus quer tratar essa frustração, dizer assim: tua vida me pertence. E enquanto você quiser controlar a tua vida, e não entender que a tua vida depende de mim, você não vai viver. Deixa a tua frustração aqui agora, e só adora ao Senhor. Só adora ao Senhor. Eu não sei aqui quantos estão frustrados assim, mas no fundo da alma, não é uma frustração dizer eu não creio, eu não adoro. É dizer assim: Senhor, acho que dá para entender, né? Eu queria traduzir isso com palavra, mas eu acho que essa frustração não tem palavra. É uma frustração silenciosa. Hoje Deus quer liberar essa igreja dessa frustração. Deus quer curar vocês assim: ei, você está pronto para ser o sacrifício? Quem está pronto para ser o sacrifício, levante sua mão aqui e diga assim: o sacrifício sou eu. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu confio, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, e nada vai parar a minha adoração. Então o profeta levanta. Meu tempo já acabou, vocês me dão mais uns 15 minutos ou não? O profeta levanta com as mãos trêmulas, eu imagino, enfermo. Lembra que o rei chegou chorando: pai, tu és como carros de guerra. Você sozinho, porque lembra que ele pegou aquele exército e cegou todo mundo, levou todo mundo para dentro do arraial do rei lá. Então o rei está falando: você é como um carro de guerra, você pega todo mundo e prende com a mão e leva. E ele começa a chorar. E o rei, e o profeta diz: então pega o arco. Pega o arco. O rei pega o arco. E aí tem uma cena que eu fico imaginando. O rei pega o arco e o profeta vem com as mãos e põe as mãos sobre as mãos do rei e diz: estica o arco.
Estica o arco. Puxa com toda a tua força. Retece o teu arco, é o que diz na linguagem de ontem. As mãos do profeta, as mãos do rei. E ele lança a flecha da vitória. Deus tem uma flecha de vitória para nós. E sabe quem é a flecha de vitória? É você. Você é a flecha de vitória do Senhor. Você é a flecha da vitória do Senhor. Se você vai estudar a história desse rei, esse rei nem era muito chegado a Deus. Nem era muito chegado a Deus. Eu tenho que correr um pouco. Ele não era nem muito chegado a Deus. Mas Deus vai dizer que ele era a flecha da vitória. Porque Israel já tinha sofrido tempo demais nas mãos dos sírios. Eu quero liberar uma palavra hoje. E quero que essa palavra se torne uma profecia. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas você já sofreu tempo demais com esse problema. Chegou a hora da gente fazer um ato profético e declarar que você é a flecha da vitória, que vai encerrar esse ataque, essa batalha, esse cerco. Então retece o teu arco, recupera a tua força, entra no movimento e na unção de Deus nesse lugar, porque Deus quer gerar aqui uma vitória completa, Ele quer gerar aqui uma unção completa sobre tua vida, mas você precisa pegar o arco, você precisa arremessar o arco, você precisa voltar a acreditar, você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem vitória completa para a minha vida. Você precisa arremessar essa flecha na direção que Ele está mandando, para que você possa viver o que Ele planejou para você.